Amigo do canal FM Mais, contigo agora, Manu Lessa, para mais uma aulinha. Na evolução das modalidades esportivas nos últimos anos, além das técnicas de treinamento que foram aperfeiçoadas, também é possível observar facilmente em esportes de equipe como voleibol e basquetebol a crescente estatura dos atletas. Na Liga de Vôlei Brasileira, pode-se observar jogadores que possuem uma altura média de 2,04 metros. Diante dessa informação, qual deve ser o tamanho mínimo de um espelho plano para que esse atleta consiga ver completamente sua imagem refletida? Tu tem um espelho plano em casa. Ele é do seu tamanho? Fala que não, fala que não, fala que não. Não. Você consegue se ver por completo através dele? Fala que sim, fala que sim. Então você não precisa ter um espelho do seu tamanho para se ver por completo. O espelho pode ser um pouco menor. De um modo geral, quanto menor? Já vou te dar o papo. O tamanho mínimo do espelho para que uma pessoa se enxergue através dele é a metade da sua altura total. Tu tem quanto? 1,80? Então, o espelho tem que ter 90 centímetros. Porque o tamanho do espelho é a metade do tamanho total. Em Manu capítulo 15, versículo 28 está escrito isso. A altura do espelho mínima é a metade da altura total. Vamos desenhar que tu vai ver como é que funciona isso. Pega lá o moleque. Ih, rapaz, olha lá. Olha que cabelão. Para que eu estou colocando isso? Porque eu quero mostrar que a altura dos olhos é diferente da altura total da pessoa. Existe aí um tamanho de testa até o topo da cabeça que tem que ser considerado nesse caso. Olha só. Essa pessoa está a uma distância de uma parede. Moleque, esse segmento aqui não é o espelho, é uma parede. Por que não é o espelho? Eu não sei qual é o tamanho, não tem como desenhar. Esse cara está a uma distância D. Ele tem uma altura total. Hzão, e a altura em que se encontram os olhos dele é Hzinho. Lá atrás do espelho, a mesma distância D, vai se encontrar a imagem da mesma altura total, mesma altura dos olhos, tá ok? Então, do meu lado esquerdo, eu tenho o objeto e do lado direito, eu tenho a bendita imagem. Agora, essa pessoa tem que ver o quê? Cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, tem que se ver por completo, tem que ver o pé e o cabelo. Onde que eu vou ter espelho, então? O tamanho mínimo é esse aqui, ó. Esse é o tamanho do espelho. Eu vou te provar que esse tamanho de E, ele é a metade de H, tá? Então já vou te provar, já vou deixar aqui pra gente fazer. Ó, isso aqui é H sobre 2. Eu te peço que procure ali na figura dois triângulos que vão ser semelhantes. Um triângulo ABC e um triângulo ADE. Eles são semelhantes? São semelhantes. Então, Fábio Costa, me ajuda! O triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Não confunda o tamanho E do espelho com o ponto E, ok? Como é que vai ficar essa semelhança? Deixa eu ver. Base para base, altura para altura. Olha isso aqui. A base do triângulo piquititinho é... A base do triângulo grandão é Hzão. A altura do triângulo piquititinho é D. A altura do triângulo grandão é 2D. Dá para passar rodinho? Dá. Passa rodinho. Vai ficar E sobre H é igual a 1 sobre 2. Então, passando o H para o outro lado, H sobre 2. Isso merece um O. Ó, eu acabo de te provar que, de fato, é igual a H sobre 2. Belezura? Agora tem um detalhe, né? O tamanho mínimo é H sobre 2. Mas pode encostar esse espelho no chão? Pode apoiar ele no chão? Não. Essa base aqui, ó, ela tem que estar a uma distância X do chão. Já vou te dar o papo. Essa distância X é a metade da altura em que se encontram os olhos. Hã? De novo. Essa altura X é a metade da altura em que se encontram os olhos. Presta atenção. A altura em que se encontram os olhos não é H? Então, X é Hzinho sobre 2. Vamos provar? Tá vendo um triângulo retângulo aqui? Tá vendo um triângulo retângulo aqui? São semelhantes? Não vou dar nome a esses triângulos, não. Eles são semelhantes, tu já enxergou isso. A altura do piquititinho, X, está para a altura do grandão,
que é Hzinho, da mesma forma que a base do piquititinho, D, está para a base do grandão, que é 2D. Corta, corta. Filho, x sobre h é igual a 1 sobre 2. Então, x passa o h para o outro lado. É Hzinho sobre 2. Ok? Generalizando. Pediu o tamanho mínimo do espelho, metade da altura total. Pediu distância da base do espelho até o chão, metade da altura em que se encontram os olhos. Eu acho que dá para marcar. Qual é a altura do cara? A altura do cara é a mesma que a minha, 2,04 metros. Então essa altura total H é 2,04. Qual é o tamanho mínimo do espelho? O tamanho mínimo do espelho é a metade disso, é H sobre 2. O tamanho mínimo do espelho é 2,04 sobre 2. Esse tamanho mínimo é de 1,02. Fechado? Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? E essa questão aqui é introdutória para uma paradinha que eu quero falar contigo. Presta atenção, presta atenção. Tá acabando já, tá acabando. Fica tranquilo, tá? Fica aí, fica aí. Não desliga não, pô. Não desliga não, fica aí. Dois espelhos planos, E1 e E2, estão frente a frente separados pela distância de 20 centímetros. Entre eles há uma fonte luminosa F de pequenas dimensões, na posição indicada na figura. Calcule a distância entre a primeira imagem de E1 e a primeira imagem fornecida por E2. Para. Tu cortando cabelo. Um espelho na frente e um espelho atrás. Quantas imagens tu vê de você? Infinitas, um molde de imagens. Tu no elevador, espelho de todo lado. Na frente, atrás, quantas imagens tu vê? Infinitas imagens. Por quê? Já te mostro matematicamente, beleza? Segura aí. Por enquanto, olha a parada. Existe uma fonte aqui que está numa posição entre os dois espelhos. Eu não sei qual é a distância dessa fonte a esse espelho e a esse espelho. But, se eu chamar isso, vai existir lá atrás, a uma distância também, uma imagem da fonte que eu vou chamar de F1. E lá do outro lado, a primeira imagem vai estar a uma distância que eu vou chamar de Y do espelho 2. Ele quer saber a distância ponta a ponta, a distância D entre as duas imagens. Filho, essa distância D ela é x mais y mais y. Concorda comigo? X mais y mais y. Então essa distância D ela é 2x plus 2y, que eu não sei falar y em inglês. Então D é 2x mais y. Para que eu estou escrevendo assim? O é. Olha isso aqui. Quanto mede? 20, 20, 20. Isso aqui é x plus y. Então eu te digo que a soma x mais y é igual a 20. Daí você pode substituir isso aqui por 20. D é igual a 2 vezes 20. D é igual a quanto, bebê? 40 centímetros. Já é? Você quer um cachorro? Tem um cachorro aqui me enchendo o saco. Quer pra tu? Pô, me atrapalhando as gravações, meu estúdio não está completamente isolado ainda. Leva pra tu. Pra que eu resolvi aquela questão? Olha só. Imagine que você tem aqui dois espelhos, E1 e E2, que sejam perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus. E que você fique ali no meio. Objeto. Ok? A primeira pergunta que eu te faço é: quer o cachorro? Quantas imagens você vai enxergar de você? Eu diria assim, no mínimo duas. Por que no mínimo duas? São dois espelhos, uma imagem em cada espelho. E de fato, você tem em par razão. Por quê? A primeira imagem vai ser formada lá atrás de E1. Eu vou chamar de imagem I1. E a segunda imagem vai ser formada atrás de E2, que eu vou chamar de I2. Porém, a imagem I1 vai servir de objeto para o espelho 2. Como assim? Ué, o espelho 2, aspas, enxerga a imagem. Mas Lessa, como é que pode? Não está na frente do espelho. Então, você já viu na aula anterior que o link está aí embaixo? Que o objeto não precisa estar frente para o espelho para que eu tenha a imagem dele. Basta que esteja no campo visual. Olha só. Vou prolongar o espelho 2. Prolonguei. Essa imagem I1 vai ser enxergada pelo espelho 2 e eu formo lá do outro lado uma imagem nova que eu vou chamar de I. Como é que é? Hein? Ah, tá. Eu poderia ter prolongado o espelho 1, né? Prolonguei, então. Lá forma-se, então, uma imagem. Só tem um detalhe. No mesmo lugar. Na verdade, eu tenho uma imagem em cima da outra. Quem seria a imagem I? A imagem I é ao mesmo tempo a imagem de I1 e a imagem de I2. Só para você ter uma ideia. Olha só.
se eu estiver de frente para os dois espelhos. Se eu levantar a mão direita, a imagem I1 levanta a mão esquerda. A imagem I2 levanta a mão esquerda, porque é a primeira imagem. Agora, I lá atrás é imagem de imagem. Se eu levantar a mão direita, a imagem I levanta a mão direita. Porque enquanto uma imagem é invertida, a outra imagem desinverte e volta tudo ao normal. Ok? Tranquilo? Foi? Então, de um único objeto você encontra quantas imagens? Você enxerga ao todo 3 imagens. Não é à toa que a formuleta, já botei a legenda aí, ficou sem graça. A formuleta é o número de imagens n é 360 sobre alfa menos 1. Faz de cabeça para mim. Alfa é o ângulo entre os espelhos, 90. 360 por 90, 4. Conta aí, 1, 2, 3, 4. Por que abate 1? Porque 1 é o objeto. E o destaque, n é o número de imagens para um objeto. Moleque, se tu botar 2 objetos, pelo amor de God, não adapte a equação. Se tu colocar 2 objetos, faça para 1 e depois multiplique por 2. Correto? Tudo bem? Isso aí fica claro em questões pegadinha desse tipo aqui, ó. Olha só. Vai lá. Não sei que página não, mas tá lá. Para uma propaganda na televisão, pretende-se obter uma tomada onde deverão aparecer no máximo 18 canetas. Para a filmagem, tem 3 canetas e 2 espelhos planos. Tem? Quem tem? Sei lá. Ah, deve ser erro de concordância. Qual deverá ser o ângulo entre os espelhos para se ter o efeito desejado? Eu mesmo não entendi a questão. Olha só. Precisam aparecer 18 canetas, mas tu só tem 3. Ai meu Deus, o que eu faço? Pega espelho. Peguei 2 espelhos. É 1 e é 2. Bota as 3 canetas lá. 1, 2, 3. Botei as 3 canetas. Eu preciso ver 18. Ele quer saber que ângulo é esse. Cara, eu estou prontinho para colocar n é igual a 360 sobre alfa menos 1. Mas no capítulo 15, versículo 28, está escrito que n é o número de imagens para um objeto. Pô, cara, então não dá, são 3 objetos. Eu tenho que reduzir aquilo ali para um objeto. Pensa, uma caneta forma quantas imagens? Eu preciso de 18. Uma caneta forma quanto? 6? Não, 5. Por quê? Porque se uma caneta formar 5 imagens, e você filmar apenas isso aqui, você vai enxergar ao todo 6 unidades. Só que se você tiver 3 canetas, então você vai ter 3 vezes 6. Se tu tiver 3 canetas, tu vai ter 3 vezes 6. E aí você atinge seu objetivo, 18. Muita gente erra a questão porque coloca que uma caneta gera 6 imagens. Se uma caneta gera 6 imagens, tu vai a 21. 6 vezes 3, 18 imagens mais 3 canetas originais. Vai a 21. Entendeu? 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 Então, o n é o número de imagens para uma caneta, que é 5. Isso é igual a 360 sobre alfa menos 1. Passa para lá. 360 sobre alfa é igual a 5 mais 1, 6. Filho, 6 alfa é igual a 360. Alfa é 360 por 6, que dá 60 graus. Ok? Tudo bem? Foi? Voltando à paradinha que eu te falei. Se lembra disso aqui? Eu falei, se você colocar a fonte ali, o objeto ali, você cortando o cabelo, quantas imagens? Infinitas imagens. Por quê? Por que infinitas imagens? Vou te falar para tu. O número de imagens n não é 360 sobre alfa menos 1? Nesse caso aqui, 2 espelhos paralelos. 2 espelhos paralelos, o ângulo alfa entre eles é 0. Peraí. Um espelho, 2 espelhos. Que ângulo é esse? 180. Um espelho, 2 espelhos. Que ângulo é esse? 90. Um espelho, 2 espelhos. Que ângulo é esse? 0. Então o ângulo alfa é 0. Tudo bem que não existe divisão por 0. But, se você for reduzindo alfa, o número de imagens vai aumentando. À medida que o alfa tende a 0, o n tende ao infinito. Como o meu amor por você. Ok? Quero 2 milhões de likes nesse vídeo. Se inscreve, ativa o sininho, dá o like, compartilha. Beijo do gordo, até a próxima videoaula. Tchau!